no limite. Talvez, como um bom jovem, cheio de hormônios, de adrenalina, você fala, não, viver no limite é igual isso aí, ó. É pular, é voar, é fazer loucura, é andar, é pegar o carro e andar 220 por hora. Isso aí, pastor, é viver no limite. Mas eu quero entender um pouco mais essa palavra limite. Diga limite. Diga vivendo no limite. Limite quer dizer fronteira, linha real ou imaginária, que delimita e separa um território do outro. Essa é a primeira conotação da palavra limite. É uma fronteira, diga fronteira. Limite é uma fronteira, é uma linha real. Ela pode ser física, ou ela pode ser imaginária, ou ela pode ser apenas, não ter nada físico demarcando, que delimita, que separa um território do outro. Por exemplo, existe um limite entre o seguro e o perigoso, sim ou não? Até um ponto, por exemplo, isso que esse cara está fazendo aqui, essa mulher, não dá para ver, está de costa, é meio perigoso, sim ou não? Você pular de um penhasco, só com uma mochilinha nas costas, eu acho muito perigoso. E você? Não tem problema que essa mochilinha tem um paraquedas dentro, mas continua sendo perigoso. Muita coisa pode acontecer. O risco de morte de um cara que pratica um esporte desse, para quem joga um futebol, para quem joga um basquete, para quem anda de skate, é bem diferente. Existem muitos esportes que vão até um ponto, mas existem alguns que vão até o limite. E às vezes eles passam essa fronteira, eles passam esse limite do que é seguro. E ele começa a se tornar perigoso. Eu estou usando o esporte como exemplo, mas tem muita coisa na vida que nós perdemos o controle, nós permitimos que fuja, que exceda ao limite. E até o que é bom tem um limite. Se passar daquele limite fica ruim. Uma amizade, ela é amizade até um determinado limite. Eu estou me correspondendo pelo WhatsApp com um amigo da escola. Que legal. Então vai ser amizade até um determinado limite. Se ele começar a pedir foto sua, já excedeu o limite. Se ele começar com umas conversas obscenas, já excedeu o limite da amizade. Opa, você passou do limite aqui, querido. Manda uma foto. Que foto? Você está passando dos limites. Existe um limite que determina a amizade, que demarca, e esse limite é uma linha que pode ser uma fronteira física ou uma fronteira imaginária. Por exemplo, o Trump está colocando um limite lá nos Estados Unidos, na divisa com o México. Não sei se ele já começou, mas ele estava querendo levantar um muro. Já começou? Alguém sabe? Ele queria levantar um muro ali para delimitar, ele queria fazer uma fronteira física, um limite. Então até aqui é território americano. Você passou para lá, do muro para cá é território americano, do muro para lá já é território mexicano. Do muro para cá, o que vale são as leis dos Estados Unidos. Do muro para lá, é a lei do México que impera. Se a pessoa for pega traficando do lado de cá do muro, então ele vai ser punido de acordo com as leis americanas. Mas ele pode até ser um americano, mas se ele for pego do lado de lá do muro, então ele vai ser julgado e condenado segundo as leis do lugar onde ele está, do México no caso. Existem limites que não podem ser quebrados, porque se são quebrados, você sofre danos. Nós, quando falamos viver no limite, não quer dizer necessariamente, vamos fazer de tudo. A gente tem que dirigir no limite. Então não é assim, no limite do carro. É no limite da pista.
Uau, é para dirigir no limite, pastor, meu carro dá 260. Uhul! O cara sai arregaçando. Tá louco, irmão? Não, você falou que era para viver no limite. Estou no limite do... Não, é no limite da velocidade. Aqui é 10 por hora. Mas eu tenho um carro que dá 400 por hora, mas aqui é 10. Aqui tem um limite de velocidade. Você pega uma rodovia, é 120, é 120. Não interessa se o seu carro dá 500. Não interessa se você está com uma Ferrari na mão. Não é o limite do carro, é o limite da estrada. Existe uma lei que coloca um limite, e você tem que respeitar esse limite. O que acontece se você não respeita esse limite? Você sofre um dano. Você paga uma multa absurda. Você corre o risco de perder o seu carro. Você corre o risco de perder a sua habilitação. Porque quando você não entende, e quando você não conhece o seu limite, então frequentemente você sofre o dano por causa disso. Como eu falei da amizade. Existe uma amizade, um limite entre a amizade e a sacanagem. Assim como existe um limite entre o santo e o profano. Hoje eu estava vendo um vídeo que me mandaram. Uma igreja lá, acho que no Rio de Janeiro. As irmãs dançando funk na igreja, irmãos. De shortinho e... Pensa numa coisa que você fala, meu Deus, o que está acontecendo com essa igreja? O que está acontecendo? Veja, existe um limite. Existe um limite, queridos. Existem coisas que do portão da igreja, aliás, o reino de Deus tem um limite, sabia? O reino de Deus tem uma fronteira. Da fronteira do reino para dentro, tem coisa que não funciona, não cabe. Da fronteira para fora é aceitável, porque o mundo aceita. A sociedade aceita. Mas do limite do reino para dentro, já não é aceitável. Existem limites que nós, por falta de sabedoria, de maturidade, constantemente quebramos. Existe limite entre o certo e o errado, entre o puro e o impuro, entre o espiritual e o carnal, entre o consagrado e o mundano. Existe um limite. E se eu e você não entendermos esse limite, fatalmente nós vamos nos pegar sofrendo dano, fazendo coisas que não gostaríamos, coisas das quais vamos passar uma vida inteira nos arrependendo. Coisas, por exemplo, eu abraço todo mundo. Eu abraço os garotos, eu abraço as garotas, mas eu tenho um limite. É um abraço amoroso, fraternal, carinhoso, de pai. Eu tenho algumas jovens que, quando me veem, ô paizão, e me abraça, são como filhas de verdade. Mas existe um limite. São minhas filhas. Eu olho como olhos de pai. Há um limite. Essa coisa de ficar se agarrando demais, de ficar se grudando demais, aí é amizade. Cuidado. Amizade tem limite, querido. Essa coisa muito grudenta, muita liberdade entre jovens solteiros é perigoso. Ai, pastor, é comunhão. Deixa eu te falar uma coisa que eu sempre falo para o meu filho. Eu já tive a idade de vocês, vocês nunca tiveram a minha. Eu sei como é que funcionam as coisas. Eu não nasci com 40 anos, viu? Eu já tive 15, 16, 17, 20, 25, 30. Hoje eu tenho 42 anos, mas eu não nasci com 42 anos. Eu já tive, eu vivi cada fase da vida. Inclusive a que vocês estão vivendo agora. Quando a gente fala, parece que a gente é de outra galáxia. Não, mas você é de outra era, você é da era paleozoica. No seu tempo, vocês andavam correndo atrás de dinossauro na rua. Não, querido, não é bem assim. Nós não somos tão antigos assim. A minha cabeça acompanha bem a de vocês. E acredite, o mundo não muda.
O mundo, ou pelo menos muda bem pouco. Muita coisa que vocês estão usando hoje era moda na minha época. Muitas coisas que vocês usam hoje, meu pai, eu pego as fotos do meu pai, e ele usava naquela época. E você pensa que você está arrasando, porque você está na moda. Você está andando com o visual dos anos 50, dos anos... barba mesmo. Os meninos, os barbudão, barba, estou na moda. Isso aí é mais velho que andar para frente, querido. Você pensa que você está na moda, mas isso aí, ó, bigodinho virado para o lado, isso daí é da época do descobrimento do Brasil. E o cara faz o bigodinho, estou na moda. É porque não muda. Hoje é moda, como foi moda. Na época de Dom Pedro I, isso era moda também. E ele também andava com bigodão assim, com o peitão estufado, igual você anda hoje. Porque não muda. Tudo volta do início. Quando vocês tiverem a minha idade, você vai ver o seu filho usando o tênis que você usava na época que você era jovem. Hoje eu vejo isso. Porque as coisas não mudam tanto quanto a gente pensa. Veja, existe um limite nesse texto que nós lemos. Coloca para a gente de novo, Provérbio 22. Esse texto, Provérbio 22, 18, diz assim: não removas os limites antigos que teus pais fixaram. Ou seja, não ultrapasse, não remova as fronteiras. Existem limites que eles existem para a nossa segurança. Por exemplo, por que você acha que tem um guarda-reio na estrada? Na pista não tem aqueles guarda-reio de ferro? Por que você acha que tem aquilo ali? É decorativo, pastor. É porque está na moda, toda rodovia tem guarda-reio, acho que está na moda. Não, querido. É porque do lado de lá tem um abismo. Do lado de lá tem um buraco, do lado de lá tem uma depressão. Se você cair ali com o teu carro, você vai se arrebentar. Então aquele guarda-reio é um limite. É um limite que te mantém dentro. Então do guarda-reio para dentro, você está dentro da estrada, está tudo bem, você está seguro. Agora, se não tivesse aquele limite, sem saber o que tem do lado de lá, e você dissesse, eu vou sair para o acostamento, você caía num precipício lá embaixo. Esses caras colocam essas porcarias aqui, para não deixar a gente viver livre e ir para onde a gente quiser. Esses guarda-reio não deixam a gente ir. Eu queria ir para onde eu quisesse, eu queria ir para lá, tem um guarda-reio. Você ia para o céu, meu irmão. Ou para o inferno, depende da tua vida aí. Se você ultrapassasse aquele limite. Aquele guarda-reio está ali para te proteger, está ali para te guardar, está ali para salvar a tua vida. Sabe quando a tua mãe coloca limites para você? Sabe quando o teu pai te coloca limites? E ele fala, filho, não anda com esse cara aí que eu não gosto dele. Filha, cuidado, não sai com essa roupa, filha. Filho, esse cara não é para você. Filho, essa menina é estranha, não é para você. E aí você fala, mãe, você não quer que eu viva? Você quer controlar minha vida, você não quer me deixar viver. Na verdade, ela só está tentando te proteger. A sua mãe está sendo um guarda-reio de Deus na tua vida. Os seus pais estão te protegendo para você não cair num abismo emocional, num abismo sentimental, num abismo de pecado. A minha mãe falava para mim, filho, olha, esses amigos aqui, eu acho que eles não são bons para você. Mãe, você não sabe de nada, é tudo gente boa, meus mano. Só que esses meus mano que me apresentaram a droga. Esses meus mano que fizeram eu ficar viciado em droga 10 anos da minha vida. Esses meus mano que quase acabaram comigo. Esses meus manos, por causa deles eu parei de estudar, por causa deles eu parei de viver. Porque eles me mostraram um caminho que quase me destruiu. Eu passei 10 anos de uma vida perdida, sem frutificação, sem conquista, sem nada. É como se eu tivesse 10 anos em branco da minha vida. Que só acabaram quando eu conheci outros amigos que me trouxeram para a igreja. Por quê?
Porque minha mãe mostrou o limite para mim, mas eu não respeitei. Eu não vivi no limite, eu quis ultrapassar o marco que minha mãe colocou. Ela viu, ela tinha experiência. Ela me mostrou, esses amigos são perigosos. Esses amigos não são bons. E eu falei, você me odeia. Você não quer me deixar viver. Você não quer que eu viva a minha vida, que eu faça as minhas descobertas. E eu fiz. Eu quase acabei com a minha vida por causa disso. Tudo porque eu excedi o limite, eu não vivi no limite. Eu não vivi de acordo com aquele limite que foi colocado, eu ultrapassei, eu me arrebentei. Graças a Deus, eu consegui voltar, mas eu tenho amigos que também ultrapassaram esse limite. E que não voltaram e nunca mais vão voltar. Estão mortos. Amigos que andavam comigo lá, naquela vida perdida. E que foram ceifados. Que hoje já não existem mais. Eu tive uma chance. E eu voltei. Eu saí daquela vida. Mas há alguns que não. Veja, a nossa família é um instrumento de Deus que nos limita. Com muita alegria, abra sua Bíblia em Efésios 2:19. Olha alguns outros instrumentos que Deus usa para colocar alguns limites para nós. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Veja, queridos, a igreja também é uma ferramenta de Deus. Deus usa a igreja e toda a sua estrutura para nos colocar limites. Ou, na verdade, não para nos colocar, mas para nos apontar os limites. Porque os limites não é necessariamente a igreja local que coloca. Para nós que somos cristãos, a palavra de Deus é o nosso limite. A palavra de Deus nos diz até onde nós podemos ir e até onde nós não podemos. Se você namora, a palavra de Deus, ela te diz até onde você pode ir. E até onde você não pode ir. Você que estuda, faz faculdade, está na escola. A palavra de Deus te diz o que você deve falar e o que você não deve. Como você deve se comportar e como você não deve. Como você deve proceder e como você não deve. A Bíblia é o marco antigo que o Senhor estabeleceu. E toda vez que eu e você removemos esse marco, toda vez que eu e você passamos dessa fronteira, nós nos arrebentamos. É como se Deus colocasse uma cerca espiritual e falasse, da cerca para cá é reino de Deus. Da cerca para cá, vocês estão sob o meu domínio. Da cerca para cá, eu cuido de vocês. Da cerca para cá, vocês estão seguros. Agora, da cerca para lá é o território do diabo. Da cerca para lá é o reino das trevas. Dessa cerca, desses limites, desses marcos para dentro, é o reino da luz. Dessa cerca, desses marcos, desses mandamentos, desses princípios, para fora, você está no reino das trevas. E se você decidir remover esses marcos, se você decidir pular essa cerca, passar esse limite, então você está por conta própria. Então ele diz assim, ó, a santidade é uma cerca. Se você pular, se você decidir viver uma vida mundana e promíscua, então você está por conta própria. E quantos de nós já pulamos essa cerca, já atravessamos essa fronteira, já rompemos esse limite, e fizemos coisas das quais nos arrependemos profundamente até hoje. E depois tivemos que voltar correndo, e pulamos de volta e voltamos para a igreja,
Graças a Deus, agora eu estou dentro do limite. Só que aí volta tudo arrebentado, tudo rasgado, tudo destruído, todo ferido, todo machucado, todo debulhado. Poderia ter evitado tudo isso se tivesse vivido no limite. Viver no limite não é fazendo tudo aquilo que ninguém faz, aquelas coisas loucas, aquelas coisas malucas, não. Viver no limite é entender que existe um limite que foi estabelecido para nossa segurança. E quando nós removemos essas marcas, quando nós avançamos esse limite, então nós nos arrebentamos. Lá na África, aconteceu uma situação uma vez. Estava havendo muita fome em um determinado lugar lá, um vilarejo. E esse vilarejo ele ficava no limite, na divisa de um famoso parque nacional lá da África. E haviam muitos leões naquele parque. E os africanos lá, o pessoal que vivia naquela tribo, naquela aldeia, eles estavam tentando fugir. Eles estavam presos ali, havia uma milícia prendendo eles. E eles tiveram uma ideia: vamos pular esse alambrado gigante e vamos atravessar o parque nacional. Do lado de lá já é o outro país, já são outras leis. E eles pulavam ali em turmas por causa dos leões. E eles iam batendo panelas para afugentar os leões. E eles iam fazendo muito barulho. Só que mal sabia eles que aquilo eles estavam atraindo os leões. E eles pulavam ali dentro. E os leões devoravam eles. E os responsáveis pelo parque começaram a achar estranho que os leões não estavam caçando mais. Os leões já não estavam migrando para caçar, eles mudou o hábito dos leões. E aí eles tentaram entender, mas o que aconteceu? Eles não estão caçando mais, eles não estão... Porque eles ficavam toda noite, naquele mesmo ponto, esperando as pessoas pularem para eles devorarem. E como ninguém nunca voltava para contar o que acontecia, então eles falaram, beleza, todo mundo pensava assim, olha, a turma de ontem foi, e pelo jeito deu certo, porque ninguém voltou. E aí eles combinavam famílias inteiras, e eles pulavam aquela fronteira, aquela delimitação. Eles pulavam aquele limite, e quando eles pulavam do outro lado, os leões já estavam esperando para devorá-los. Sabe como descobriram? Porque os biólogos ali, os veterinários que cuidavam daquele parque, perceberam que a rotina dos leões tinha mudado, que eles não estavam mais caçando e foram investigar. E começaram a acompanhar, seguir os leões à noite para ver o que eles faziam. E um dia, eles viram os leões todos abaixados num determinado lugar esperando. E daqui a pouco aquele povo pulando e fazendo barulho, batendo panela, e os leões pularam e destruíram todo mundo. Só que até aí, queridos, já faziam meses que isso estava acontecendo. Pessoas que estavam sendo devoradas, porque não viveram no limite. E sabe que hoje, Jesus ele disse assim, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E aonde o diabo está, pastor? Me avisa, ele está do lado de lá do limite. Ele está do lado de lá da cerca. Do lado de lá da fronteira. Enquanto você está do lado de cá, ele não pode te pegar. Mas ele só ouve o teu barulho. Daqui a pouco ele escuta quando você pula. Ele está só esperando. Ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem é esse que ele pode tragar? Aquele que não vive no limite. Aquele que excede ao limite. E quando ele pula o limite, o diabo vem. O diabo vem como um leão. Ele vem com prostituição, ele vem com vícios, ele vem com depressão, ele vem com enfermidades, ele vem com todas as sortes de maldição.
E ele devora, ele destrói, ele aniquila. E muitos não voltam para contar o que aconteceu. Então, jovem, ouça o conselho de alguém que te ama demais. Aprenda a viver no limite. Aprenda a viver dentro da tua fronteira. Aprenda a entender até onde você pode ir e até onde você vai ser devorado se você for. Aprenda que há tempo para tudo. E nem tudo é certo porque todo mundo faz. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Eu tenho andado muito preocupado, inclusive com a igreja. Porque às vezes a gente anda por aí, queridos, e a gente vê umas coisas dentro da igreja que nos assustam um pouco. Alguns limites sendo quebrados. Por exemplo, eu fui num congresso em julho do ano passado. Eu uso tablet, então para mim não muda muito. Mas a Thaís usa a Bíblia de papel. É antiga, coitadinha. Ela. E adivinha? Não conseguia ler a Bíblia dentro da igreja. Como não, pastor? É porque a igreja fica toda escura. Enquanto o pastor está pregando, a igreja fica toda apagada. Aí quem leva a Bíblia não consegue ler. Um dia que nós demos sorte de sentar embaixo de uma luz lá, que pegava um foquinho, ela ficava para conseguir ler a Bíblia, porque a igreja fica apagada. Como é que lê a Bíblia no escuro? Como é que faz para ler a Bíblia no escuro? Só se tiver visão noturna. Aí você consegue. Ainda se desse um óculos de visão noturna para os irmãos, tudo bem, pode apagar. Os irmãos põem o óculos ali e lê. Agora, a igreja toda apagada. Você chegava, a igreja apagada. Você ia embora, a igreja apagada. Então você não conseguia ler a Bíblia. A igreja está tirando a Bíblia de dentro da igreja. A igreja está impedindo o irmão de ler a palavra de Deus. Eu não estou falando de uma igrejinha no meio do mato. Eu estou falando de uma das maiores igrejas dessa nação. Uma igreja expressiva. E hoje isso é moda, queridos. Hoje você fala, minha igreja, minha reunião de jovens não apaga a luz. Cara, tá brincando. Mas como assim? Como é que vocês conseguem cultuar Deus de luz acesa? Parece um absurdo. Nada contra, querido. Cada um faz o que quiser, não tenho nada contra. A luz não muda nada. Mas eu estou dizendo, você entende? Que você não consegue mais ler a Bíblia dentro da igreja. Não importa se a luz é acesa, apagada. Como eu falei, a luz apagada até economiza energia, até melhor. Mas você entende? Como é que você lê a Bíblia com a luz apagada? Não sei se esses irmãos têm uma revelação de Deus. Não sei se eles têm uma visão espiritual. Que não precisa de luz para ler a Bíblia. Mas ainda muita gente usa a Bíblia de papel. Como é que faz? Não pode mais usar? Alguns marcos antigos que estão sendo removidos. Veja. Em nome de todo mundo faz. Não, mas fica melhor na filmagem, pastor. Outro dia eu fui na igreja de um pastor amigo meu. E lá era assim. E eu falei, cara, mas por que você pintou a igreja inteira de preto? Parece parece um velório isso aqui. A igreja inteira preta, tudo preto. Eu falei, cara, mas ficou meio triste isso aqui, não ficou? Mas por que você fez isso? Não, sabe por quê? Porque é uma técnica de teatro. Porque daí você elimina toda a distração. E aí a luz fica no pastor, no pregador, e ele vai pregando e você não se distrai. Então fica melhor para você ler a Bíblia, fica melhor para você absorver a palavra. Eu falei, como é que vocês ficam acordados com a luz apagada? Porque eu falei, as 2 vezes que eu vim aqui foi uma luta, irmão. Eu quase não conseguia ficar acordado. Aquela luz tudo apagado, querido. O pastor pregando e o olho vai... Falei, meu irmão, acende isso aí, bota a luz nos olhos dos irmãos. Queima o olho deles, mas para ficar acordado. Tudo apagado. O pastor pregando, ainda se pega um pastor meio na tocha, ainda beleza. Mas você pega aquele pastor que fala, mesmo tom de voz do começo ao fim. Não fica um acordado até o final. Então, em nome de um negócio estranho, para sair na filmagem... Mas lugar de irmão não é em casa assistindo o culto. O lugar de irmão é na cadeira, sentado aqui, recebendo a unção de Deus, sendo ministrado por Deus. Essa coisa de delivery, vou comer em casa, não existe isso aí. É diferente. Por que nós filmamos? Porque tem irmãos que estão nos Estados Unidos,
que se alimentam das mensagens. Os nossos irmãos do Nordeste, existem irmãos que estão enfermos, que não podem vir no culto. Aí nós usamos a ministração, a transmissão ao vivo, para alcançar esses irmãos. Agora está essa febre, ninguém mais vai na igreja. É tudo assiste em casa. E as igrejas estão ficando cada vez melhor a filmagem. Para cada vez os irmãos virem menos na igreja. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? O pastor vai pregar no estúdio. Ele vai pregar no estúdio, uma salinha, ele vai pregar, não vai ter ninguém assistindo, porque ninguém vai para a igreja mais. E na minha opinião, não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dando a minha opinião. Isso é perigoso. Estão removendo um marco antigo. Congregar é um marco muito antigo que foi colocado pela palavra de Deus. O quê? Ah, sim. Mas eu não quero nem entrar nessa questão. Congregar é algo que foi instaurado por Deus há muito tempo atrás. Está na palavra. Ler a Bíblia é algo que também, a Bíblia inteira fala que nós temos que ler, nós temos que conhecer, nós temos que orar, nós temos que, o tempo todo, nós temos que devorar a palavra, nós temos que nos alimentar dela. Veja que não é os irmãos só que estão removendo alguns marcos, a própria igreja, a própria liderança de alguns ministérios estão fazendo isso. E na minha opinião, pastor, é certo ou errado? Não sei. Na minha opinião, é perigoso. Alguns irmãos já falaram, pastor, puxa, a gente podia apagar a luz, né? Eu falei, podia, irmão, ia ser bem melhor, porque a conta de energia é alta aqui nessa igreja. A gente ia economizar um pouco, mas como é que você ia ler a Bíblia de luz apagada? Puxa, é mesmo. Entendeu? Por que a gente não apaga? Só por isso, só para você poder ler a Bíblia. Só para não tirar a Bíblia dentro da igreja. Como eu disse, nada contra, cada um faz o que quiser, cada um vai responder para Deus. Nós não somos uma igreja perfeita, e nem, não estou dizendo isso. Mas estou apontando algumas coisas. Existe um mover, um movement por aí que está acontecendo. E que, queridos, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. A gente está proibido de ir, de ver. Não, ninguém é proibido de nada, você é livre. Você pode fazer o que você quiser, mas tome cuidado. Vá até aonde o limite te permite. Além dos limites da palavra, estabeleça você o seu próprio limite. Às vezes eu aconselho alguns jovens que estão começando um namoro, um relacionamento, e eu sempre falo isso para eles. Eu falo, estabeleça limites. Estabeleça limites. Porque se ele não consegue cuidar de você enquanto está namorando, não acha que ele vai ser um marido que vai cuidar. Então estabeleça limites. Menina, diga para ele aonde ele pode pôr a mão. Diga para ele o que ele pode fazer. Mas estabeleça uns limites meio curtos, viu? Vai falar, não, meu limite, pode fazer o que você quiser. Aí não funciona, meu irmão. Aí você vai ter problema. Se coloque de pé, por favor. Feche os olhos, por favor. Como nós lemos em Efésios 2,19, a igreja é uma família, queridos. E nós também temos marcos e limites que já foram estabelecidos e precisam ser respeitados. Existem pais espirituais que nos ajudam a viver no limite. Ah, eu sou contra discipulado, não quero ter um discipulador. Que pena. Que pena para você. Porque um discipulador poderia te ajudar a viver no limite. Feche os olhos todos, por favor. Um discipulador é uma ferramenta fantástica de Deus para nos ajudar a viver no limite. Se você já tem um discipulador, então faça um discipulado eficaz. Abra o teu coração, seja transparente. Confesse as suas tentações. Mostra para ele as tuas fraquezas. Deixa ele te ajudar. Deixa ela te ajudar, porque
É difícil você ajudar uma pessoa que você não sabe qual é o limite dela. As pessoas são diferentes. Algumas têm fraquezas e outras têm outras fraquezas. Eu já lidei com gente de todo tipo, queridos. Eu já lidei com pessoas que tinham fraqueza na área sexual. Não podia ver o pé da cadeira que ficava doido. Já cuidei de pessoas que tinham vício de jogo. Não podia pegar dinheiro na mão que ia jogar e acabava com tudo. Já cuidei de pessoas viciadas em droga. E quando você sabe a fraqueza da pessoa, fica mais fácil ajudá-la com os limites. Existem pessoas e pessoas, problemas e problemas. Por isso devem haver limites e limites. Além dos limites gerais da palavra de Deus. A palavra de Deus é o mesmo limite para todos. Santidade é a mesma para todos. Não existe um tipo de santidade para quem joga e um tipo de santidade para quem é pornográfico. Não existe um tipo de santidade para quem é viciado em droga, um tipo de santidade para quem faz outra coisa errada. Santidade é santidade para todo mundo. Mas saibam que santidade é uma escolha. Viver debaixo da unção e da graça é uma escolha. Hoje à tarde eu ouvi uma mensagem. E ela dizia, o tema da mensagem era o preço da unção. Meu Deus, que mensagem poderosa. David Wilkerson, se não me engano. E ele dizia, a santidade, a unção, aliás, a unção é algo que todo mundo quer, mas que a maioria não quer pagar o preço por ela. Todo mundo pensa que é de graça. Todo mundo quer ter uma unção na vida, mas as pessoas pensam que a unção vem de graça, que não tem preço, que não tem custo nenhum. Muita gente vê alguém pregando e fala, eu quero pregar também, mas não faz ideia o que é necessário fazer para se manter em cima de um altar. Para subir nele é fácil. Você engana meia dúzia de pessoas aí, você sobe. Agora, para se manter no altar, você não tem ideia o preço que é. O custo que existe para alguém se manter em um altar. Essa palavra que foi ministrada é algo sério, é algo de Deus para a tua vida. Eu não preguei isso porque eu quis, eu nunca pensei em pregar um negócio desse. O Senhor me mandou pregar isso. O Senhor me mandou trazer essa mensagem para você. Eu sou só o mensageiro, eu só entrego. Não sou eu que escrevo a mensagem, eu só entrego. E o Senhor mandou eu vir aqui nessa noite e entregar essa mensagem para você. Aprenda a viver no limite. Dentro da igreja, lá na tua faculdade, lá na tua casa, lá no teu computador, nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas amizades fora da igreja. Aprenda a viver no limite. E se você tem amizades que estão te arrastando para fora dos limites, que estão olhando para você e dizendo, vamos ter um lugar melhor para nós, vamos pular essa cerca aqui. E você fala, mas peraí, tem leão ali. Não, a gente faz barulho, o leão vai embora. Não vai dar nada. Não pega nada. Está tranquilo. Se você aceita um conselho de quem te ama, se afaste de pessoas que querem levar você para fora dos limites. Essas pessoas não são de Deus.
É você que tem que tirá-los do limite que eles estão lá, na perdição, no mundo, e trazê-los para o reino de Deus. Mas se você não está conseguindo, e eles estão te puxando, se os teus amigos estão exercendo mais influência sobre você do que você sobre eles, e essas influências são ruins, são negativas, são malignas, te prejudicam, te causam dano, então abandone essas amizades. Porque a Bíblia diz que a amizade do mundo é a inimizade de Deus. Não tem como fazer as duas coisas. Existem pessoas que não têm um lugar secreto com Deus, mas têm um lugar secreto com o diabo. Existem pessoas que não têm um lugar secreto de adoração, mas têm um lugar secreto de prostituição. Não tem um lugar secreto de unção, de comunhão com Deus, mas tem um lugar secreto de pornografia. É momento de rever, de repensar. Essa palavra precisa abalar a tua estrutura. Se você tem vivido dentro dos limites, você já estabeleceu. Ah, que bom, querido, que bom. Glória a Deus. Que bom. Mas o Senhor não me mandaria trazer essa mensagem aqui se não tivessem pessoas nessa noite que estão excedendo os seus limites, que estão vivendo fora dos seus limites, estão sofrendo danos terríveis por conta disso. E nessa noite você pode fingir que não é com você e voltar para tua casa e continuar, e continuar, e continuar até ser devorado. Ou você pode se consertar com Deus, você pode se arrepender hoje, você pode colocar a tua vida diante do altar, você pode chorar, você pode se arrepender, você pode se moer aqui, sem se preocupar com a tua reputação. Mas eu sou líder de célula, eu sou supervisor, eu sou discipulador. O diabo não está nem aí para isso. Pelo contrário, quanto maior você é, mais ele quer você, mais ele quer te destruir, mais ele quer te devorar, mais ele quer arrancar o teu couro. O diabo odeia você. O diabo odeia você. E ele está só esperando você pular a fronteira, você sair da linha, você avançar a fronteira, você romper o limite, para ele acabar com a tua vida, para ele destruir você, para ele consumir a tua alma e te levar para o inferno. Você pode ficar aí no teu lugar protegendo a tua aparência, protegendo. Ou você pode vir aqui à frente como esses jovens valentes e se jogar aqui na frente e falar: Deus, eu não quero mais, eu não vou mais ficar sendo comida de leão, eu não vou mais ficar sendo devorado, eu vou viver direito a partir de agora, eu vou refazer minha aliança, eu vou me arrepender, eu vou chorar, vai doer, mas eu não vou mais ser essa mentira, essa falsidade ambulante. Eu não vou mais ficar dando esse desgosto para os meus pais, para os meus líderes, para o meu Deus. Eu vou me consertar, eu vou me colocar diante de Deus, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não vou ficar aqui no meu lugar parado esperando. Alabassuri, barabassuri, acarabassuri, xarabassuri, ramanamanaie, xarabassuri.
Só o Espírito Santo pode te ajudar, meu irmão. Se você tem excedido os limites, é porque você não consegue sozinho. Você não consegue sozinha. A tua força não é suficiente. Você tem resistido, tentado resistir, mas não tem conseguido. Você já tem se esforçado há um tempo e você diz: não, agora eu vou mudar. Não, agora vai ser diferente. Não, agora eu vou conseguir, agora eu vou resistir. E tá você lá, caindo no mesmo pecado de novo, fazendo a mesma coisa de novo, excedendo o limite de novo. Quando é que você vai entender que você não tem força em você mesmo para vencer essas dificuldades? Ou você se rende ao Espírito Santo e permite que Ele te mude, que Ele trabalhe na tua vida, ou permite que Ele te conserte, ou você vai continuar falhando e sendo devorado, e sendo defraudado na tua vida espiritual, na tua vida ministerial. Você que é líder de célula, você que é ministro, você que serve na casa do Senhor de alguma maneira, esse alerta é maior para você. Esse alerta é maior para você. O diabo tem mais interesse na tua vida, porque se você cair, você envergonha o reino de Deus, você envergonha o nome de Jesus. Está fazendo a obra, mas está fazendo de qualquer jeito. Está fazendo todo revoltado, todo em pecado, todo sem coração. Meu irmão, se eu fosse você, eu voava aqui na frente. Se eu fosse você, eu morria aqui na frente. Eu gritava aqui na frente, eu fazia alguma coisa. Porque você já viu que sozinho não é possível. Sozinho você não consegue. Mas Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. E Ele vai tocar a tua vida hoje. Ele vai tocar na tua vida. Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar a viver nos limites que Ele mesmo estabeleceu. Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento. Enquanto nós adoramos, se arrependa, meu irmão. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Busque a ajuda do Espírito Santo. Faça essa oração. Faça desse cântico a tua oração. Deixa Ele lapidar você. Diga isso para Ele. Diga isso para Ele.
Hoje eu vivo só pra ti, me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar, eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito, já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti, me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar, eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós não estamos aqui porque somos fortes, estamos aqui porque temos limitações, temos fraquezas e debilidades que nos impedem muitas vezes de permanecer nos limites que o Senhor estabeleceu. E quando nos damos conta, muitas vezes extrapolamos e saímos, pulamos as fronteiras e os limites que o Senhor estabeleceu para nos guardar e nos proteger. Não entendemos muitas vezes o porquê esses limites existem. Mas essa palavra de hoje que o Senhor nos ministrou nos ajudou a compreender. Ajuda-nos, Espírito Santo. Toma as nossas vidas, faz com que aquilo que é impossível se torne possível, em nome de Jesus. Ajuda-nos a compreender a profundidade da Tua palavra. Ajuda-nos a enxergar os limites que o Senhor tem estabelecido e ajuda-nos a permanecer dentro deles. Nós não queremos ser devorados, não queremos ser destruídos, não queremos ser aniquilados, não queremos ser retalhados. Ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos aonde a nossa força falhar, ajuda-nos. Aonde a nossa capacidade falhar, ajuda-nos, 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 fortalece-nos, fortalece-nos, fortalece-nos. Vem com a Tua unção, quebra o jugo, quebra o jugo, quebra o jugo, despedaça o jugo que tem nos impedido de viver o melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês estão aqui à frente, se vocês puderem, se coloquem de pé. Fiquem de pé agora, levantem-se em Deus. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, por mais espiritual que seja, consegue sozinho viver no limite. Ninguém. E os que conseguem, conseguem porque são totalmente capacitados e dependentes do Espírito Santo. Porque o homem, a mulher, ela vai até um ponto, mas chega ali, trava, não vai mais. O nosso poder, a nossa força vai até um ponto, depois não vai mais. Mas quando o Espírito Santo coopera conosco, então não há impossíveis para Deus. Não há nada que seja difícil ou grande demais para Ele. O problema é que às vezes Deus é um espectador na nossa vida. Ele não é um companheiro, Ele não é um amigo, Ele não é um conselheiro. Às vezes Ele é um mero espectador. Ele só assiste a gente tomar decisões erradas. Ele assiste a gente exceder os limites. Ele fica assistindo. E não é porque Ele quer. É porque Ele não entra
aonde ele não é convidado. O Espírito Santo não entra aonde ele não é convidado. Ele não age aonde ele não é desejado. Então, mais uma vez eu vou dizer isso: receba um conselho de quem te ama. Pare de deixar o Espírito Santo apenas assistindo às suas decisões erradas, apenas assistindo os seus erros e as suas falhas, e comece a participar ele dos teus sucessos e dos teus projetos. Faça o Espírito Santo um participante das tuas decisões e escolhas. E quando ele está participando, então ele vai ser o primeiro que vai falar: ali tem uma cerca, daqui você não passa. Esse sentimento aqui está fora do limite. Quem vive no limite não sente o que você está sentindo. Quem vive no limite não fala o que você está falando. Quem vive no limite não pensa o que você está pensando. Quem vive no limite não faz o que você está fazendo. Então volta. Volta, porque você está excedendo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E não adianta falar: não, eu vou pular a cerca, mas eu só vou até ali e volto. A primeira vez talvez, mas na segunda vez você vai um pouco mais longe, na terceira um pouco mais longe, e na quarta e na quinta, quando você vê, você fala: cadê o limite? Cadê a cerca? Me perdi, não sei para que lado fica. Fui tão longe que eu não consigo voltar. É por isso que tem tantas pessoas desviadas, porque elas foram tão longe que não conseguiram voltar, não conseguiram achar o caminho de volta. Meu Deus, cadê a fronteira? Cadê o limite? Eu quero voltar, mas cadê? Foi tão longe, se afastou tanto, que não conseguiu voltar. E você, jovem, seja um agente de transformação na vida de outros. Ajude os teus amigos, quando você perceber que eles estão excedendo os limites. Aquele teu irmão da célula, você percebe que ele está excedendo os limites, ele não está vindo na célula, ele está se afastando, não vem no culto, não está participando de nada, não está tomando ceia, está se afastando demais. Corra lá, seja um instrumento de Deus para falar: irmão, cara, volta rápido. Se você tem um discipulador, para de fingir, para de brincar de discipulado e começa a ser discipulado de verdade. Começa a rasgar o teu coração, começa a falar as tuas mazelas, os teus defeitos. Ser crente não se trata de ser perfeito, querido. Ser crente se trata de ser honesto e sincero. Não se trata de ser perfeito. 90% das vezes que eu entro em MDA com o meu discipulador, não é para contar as minhas vitórias, é para falar das minhas derrotas, das minhas misérias, dos meus erros, da minha falha de caráter. Eu não vou lá: Jonas, então, essa semana, não, eu falo: cara, eu fiz um negócio, cara, tomei uma atitude, uma decisão, eu falei de um jeito com o irmão, rapaz, me ajuda, cara, me ajuda. Olha, eu deveria ter agido com amor, mas olha só o que eu fiz, cara, tô com vergonha de mim. 90% dos meus MDAs é para revelar as minhas misérias, não é para falar das minhas vitórias. Se você perguntar para o meu discipulador, ele sabe todas as áreas que eu tenho dificuldade, todas as áreas que eu sou falho, todas as áreas que eu preciso de ajuda. Então fica fácil para ele me apontar o limite. Ele fala: rapaz, cuidado, tenho percebido que você está agindo muito assim, cuidado, eu sei que você tem dificuldade nessa área. Então, querido, pare de brincar de discipulado, para de fingir, vamos viver o discipulado na prática. O discipulado é uma ferramenta poderosa, delimitadora, mas a gente precisa usar direito. Se você pegar uma chave de fenda para bater o prego, você não vai conseguir. Ela é uma ferramenta, mas não é para aquilo. Usa direito, pega o martelo.
Cada ferramenta tem a sua função. O discipulado é uma ferramenta poderosa para demarcar limites para nós, para nos ajudar a viver no limite. Amém? Volte para o seu lugar, mas dê um forte aplauso ao Senhor. Amém, queridos? Só finalizando, já estamos encerrando no horário, graças a Deus. Nós estamos voltando com a torre de oração. A torre já está toda reformada. Está a coisa mais linda, queridos. Vocês vão tomar um susto na hora que vocês entrarem lá. Vocês vão ver a excelência desse povo de Deus aqui.